no Boa Forma Experience para mais uma palestra e hoje a gente vai falar sobre corrida, né? Eu tenho certeza que todo mundo que corre sabe, se eu perguntar qual quilômetro você trava, todo mundo sabe que tem uma dificuldade na corrida, pode ser 5 quilômetros, 10, até ultramaratonista tem alguma dificuldade e hoje a gente vai mostrar que essa dificuldade às vezes pode estar na nossa mente. Então a palestra é como melhorar seu desempenho na corrida por meio do treinamento mental. Por isso eu vou chamar o Bruno Zanotto. Ele é coach e criador do treino mental para corredores, veio diretamente de Florianópolis para conversar com vocês. Oi Bruno, tudo bem? Vou ficar na minha conta aqui, tá? A gente está ao vivo, então quem está em casa ou aqui podem perguntar à vontade, tá? Assim como os meninos. E agora é com o Bruno. Boa tarde, tudo bem? Obrigado por vocês aqui hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Então tá, eu estava aqui com o microfone e o controle na mão. Meu nome é Bruno Zanotto e hoje eu vim falar com vocês de como o treino mental influencia diretamente a sua performance na corrida. Meu nome é Bruno Zanotto, eu sou jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, sou campeão mundial, já fui eleito o melhor jogador da minha categoria e hoje eu sou fundador do treino mental para corredores. Sou especialista em alta performance e treino mental e já tenho, enfim, nos últimos anos eu venho me dedicando a ajudar os corredores a chegar no próximo nível de performance deles. Hoje já são mais de 1000 corredores espalhados pelo mundo inteiro que utilizam essa metodologia e conseguem realmente resultados bem bacanas através do treinamento mental. Bom, mas antes de falar do treinamento mental, eu vou explicar um pouquinho como eu cheguei até aqui. Eu comecei a jogar voleibol quando eu tinha 11 anos de idade. E como vocês podem perceber, quando eu tinha 11 anos de idade, eu já tinha 1,83 m de altura. Um pouquinho baixinho. Então, era alvo preferido aí do pessoal para bullying. Então, eu andava com o pessoal mais velho. E nessa idade aí, de 2 a 3 anos, fazem muita diferença, né, quando a gente está andando com o pessoal mais velho. Então, pela minha altura, eu estava com o pessoal de 14, 15 anos, 1,83 m. E eu sofria muito bullying, né? Apelidos, meu apelido na escola era Pirulão, Borba Gato, que quem aqui é de São Paulo conhece essa do Borba Gato, né? Então, eu fui crescendo, sempre era o alvo das brincadeiras. E no dia a dia, assim, eu era muito desengonçado, eu era muito... Vocês imaginam, né? 1,83 m não precisa falar muito disso, né? Todo torto, todo errado. E não era muito bacana quando eu saía de casa. Com a minha família, eu era um cara super extrovertido, mas quando eu chegava na escola, por exemplo, eu não conseguia me expressar. Fora 1,83 m, problema de acne, de adolescente, todo aquele problema, então eu acabava até tendo vergonha da minha altura. Quando eu comecei a jogar vôlei com 11 anos de idade, foi no Esporte Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, eu fui convidado para ir fazer um teste, passei e já comecei a jogar como federado, né? Enfim, esporte competitivo já aos 11 anos de idade. E já tinha a bolsa de estudos, transporte, alimentação, uma ajuda de custo. Então, já tinha pressão por performance com 11 anos de idade. Então, menino de 11 anos de idade, que já paga a escola, que recebe um salário e que tem que levar o time à vitória. Porque dentro dos clubes na categoria de base, a gente tem uma limitação por limitantes. Militantes, são as pessoas que vêm de fora, tem os associados, os militantes. Então eu era o único militante da minha categoria com essa pressão toda, né, de um time que já era campeão paulista, que ganhava os títulos, enfim. E já comecei a lidar com cobrança desde essa idade. Nessa idade, o meu pai falava, pô, você só pede dinheiro para gastar no shopping, figurinha, essas coisas, por que você não compra um livro? E foi aí que eu comprei o meu primeiro livro, era um livro de PNL, chamava O Sucesso, Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas, que é a versão para jovens do Sucesso Não Corre Por Acaso. E eu lembro que esse livro foi um divisor de águas para mim. Eu li ele várias vezes durante os outros anos e ele basicamente trazia com a PNL os objetivos que eu ia colocar na minha vida dali para frente. Então, eu ainda não sabia direito o que eu queria, não sabia se era vôlei, eu estava lá só porque eu era grande. E um dia, uma tarde do clube, eu estava no ginásio e eu estava esperando para começar o treinamento. E chegaram 3 rapazes do time e começaram com umas brincadeiras um pouco mais agressivas, né? E as acabaram extrapolando o limite, né? Teve uma briga
e aonde eles falavam para mim que eu era só grande, eu era um grandão bobão, e dali para frente, daqui a alguns meses o clube iria me mandar embora, porque eu não servia para nada, era só um grandão, um pirulão, e eu podia me retirar do clube. E saiu uma briga, eu fiquei bem alterado aquele dia, e a partir daquele momento, parece que foi o gatilho que eu precisava para falar, não, é aqui que eu vou me expressar, é aqui o lugar aonde eu preciso crescer. Então toda essa raiva e essa agressividade desse dia me acompanhou durante a minha carreira. Então eu era um cara super zen, super tranquilo, ainda sou fora de quadra, mas toda vez que eu pisava dentro de quadra, eu me transformava. E cada semana e cada mês que passava, eu me transformava mais, eu me desenvolvia fisicamente, eu me desenvolvia mentalmente. E eu comecei a gostar disso. Eu comecei a gostar de me desenvolver fisicamente e tecnicamente e começar a ver outras áreas da minha vida também andando. Então eu comecei a me socializar melhor, comecei a sair com as menininhas, comecei a ficar com uma postura mais ereta, porque antes eu queria me esconder, comecei a não ter vergonha da minha altura e comecei a crescer exponencialmente. Com 17 anos, eu já estava no voleibol profissional, já era campeão mundial e melhor do mundo na minha categoria, e estava num time que só era campeão brasileiro naquela época. Giba, Maurício, André Nascimento, era a seleção brasileira inteira. Eu lembro até hoje, eu com 17 anos, chegando no primeiro dia de treino, né, com os meus ídolos com 17 anos entrando, né, para ser reserva do Giba na época. Falei, cara, lá no Minas Tênis. E aí foi uma época muito bacana. Foram 3 anos com eles, a gente ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro, e já com 23 anos eu fui convidado para jogar na Itália. A Itália é basicamente a nossa NBA, né? O campeonato mais forte do mundo. E lá eu comecei a olhar para aqueles jogadores fenomenais e falar assim, peraí, todo mundo aqui tem acesso ao mesmo tipo de treinamento, todo mundo aqui tem acesso ao mesmo tipo de estrutura, são os melhores treinadores do mundo, os melhores preparadores físicos do mundo, tudo que você imaginar de estrutura, de equipamentos, de radar para saque, máquina que dispara o saque, o que vocês imaginarem, staff técnico de 10 pessoas. Então, tudo que a gente poderia ter de treinamento físico, todo mundo tinha igual. Todo mundo treinava igual, todo mundo comia igual. E qual que era a diferença? O que fazia um jogador no 13-13 do tie break para o saque acabar com o jogo? O que fazia um cara num tie break ter sangue frio para definir uma partida? E foi ali que eu comecei a desenvolver mais essa parte mental. Lá fora, Itália, Estados Unidos, a parte mental, vamos dizer assim, eles já estão alguns anos na nossa frente, muitos anos na nossa frente. Isso já vem sendo aplicado nos clubes, os treinadores já passam por esse tipo de treinamento. E alguns clubes até têm treinadores mentais dentro dos clubes. Né? São coaches que vão ajudar os jogadores a ter performance. E nesse momento foi onde eu vivi 2 anos que foram o ápice da minha carreira. Fazia parte do All-Star Game, o Jogo das Estrelas, com 23 anos na Itália, seleção brasileira, tudo bacana. E eu fui para a Polônia, no melhor, é um dos melhores campeonatos do mundo, é o campeonato que mais tradicional, tem clubes lá de 140 anos. E quando eu cheguei na Polônia, uma semana antes de começar o campeonato oficial, eu fiz 3 meses de pré-temporada, a minha esposa chegou com meu filho, eu lembro que eu vi eles à noite, dei um beijo e fui viajar. Peguei o ônibus, viajei, fomos para uma cidade próxima de Varsóvia, e eu lembro como se fosse hoje, eu acordei no meu quarto de hotel, era o horário do treino, despertador, aquela correria, peguei a minha mala e fui pegar a proteção do meu tornozelo, uma tornozeleira. Vocês já viram a tornozeleira? Aquela proteção? Eu peguei uma tornozeleira, olhei para ela e falei, bom, hoje não, está doendo um pouco a minha perna, eu não vou usar. E eu desci para o ônibus, a hora que o ônibus foi sair, eu falei, peraí, eu vou buscar a tornozeleira. Pô, subi, peguei a tornozeleira, de novo, não vou usar. Desci e fui para o treino. Treino normal, volta de 7 horas da noite, o ginásio meio estranho, a bola sai da rede e o levantador joga essa bola em direção à rede. Eu entro de lado e a hora que eu bato essa bola, eu caio no chão. E esse barulho fica na minha cabeça até hoje.
uma fratura exposta no meu pé. E uma fratura exposta, o que eu quero dizer para vocês é que o meu pé ficou pendurado, foram 180 graus, o meu pé para fora, um rapaz de 25 anos, 26 anos. Fui para o hospital, cheguei num açougue, não era hospital, o cara queria colocar placa, brigamos, me levaram para Varsóvia, cheguei na clínica olímpica deles, eles me receberam, me operaram de madrugada, e de manhã eu tive uma notícia. Eles falaram assim: Bruno, você nunca mais vai voltar a jogar voleibol. Não existe condições de você voltar a jogar em alto nível. E naquele momento, assim, tudo veio abaixo, né? De 11 anos aos 26 anos, fazendo só aquilo, meu sonho, minha família, meus filhos. Eu falei, como é que eu vou sair daqui agora? E eu lembro que eu não aceitei aquilo. A minha esposa virou e falou, tá, e agora? Eu falei assim, vamos procurar outro médico que fale que eu vou voltar a jogar. Porque ele falou que eu não vou, não serve para mim esse médico. E aí, enfim, foi uma recuperação muito difícil. Polônia, menos 15 graus, neve assim do lado de fora de casa, fisioterapia não era tão avançada ali, e foram tempos muito difíceis. Se não bastasse essa lesão e esse belo comunicado, uma semana depois da cirurgia, a minha esposa virou e falou, peraí, mas tem que limpar esse curativo. E a gente ligou para o clube e falou, cara, tem que limpar o curativo da cirurgia, era um negócio, né? E aí, imagina, você vai voltar daqui a 20 dias lá para Varsóvia, eles vão falar o que tem que fazer. E a gente começou a brigar para ir para o hospital. Quando a gente chega no hospital, tira o gesso, a minha perna estava infeccionada. Então, estava necrosado o lugar da cirurgia, e até aqui, tudo vermelho. O médico me pegou, falou, olha, isso aqui é um hospital público, não é igual vocês estão acostumados na América, ele dizia, né? A gente é um hospital público, que eu posso fazer é liberar um quarto para você, e você vai entrar nesse quarto, e eu não sei como é que você vai sair, com a perna, sem a perna, eu não sei o que vai acontecer. 1 hora de visita, Polônia, menos 15 graus, quarto branco, 10 dias para mim. Minha esposa não podia visitar com meu filho, só 1 hora por dia. E mais ou menos um quarto branco do Big Brother para vocês, dentro dessa situação toda. Bom, lembro que os dias foram passando e eu ficava ali sem conseguir fazer nada, né? Só acordava, dormia, tomando medicação forte, até que alguém bateu na porta. E a hora que eu olho para o lado assim, é um padre, com uma Bíblia, o crucifixo, me benzendo. Eu levantei e falei, cara, sai daqui, não é aqui, é o quarto do lado. Não é aqui, não é comigo que você vai falar. E naquele momento, mais uma vez eu falei, não é comigo. Veio o médico depois, a minha esposa na hora da visita, eles vieram fazer a limpeza e tal, e eles brincaram, pô, o padre veio aqui, tal. Eu falei, bom, vocês me avisam alguma coisa, né? Porque a gente já não pode jogar, pode perder a perna, está infeccionado, e o cara vem me benzer, vocês me avisam pelo menos, né? Para poder ir tranquilo. Não, acontece e tal. Bom, no dia seguinte o padre bateu, abriu a porta, falou, opa, desculpa. Falei, bom, então é verdade que não era nada, a gente pode prosseguir. Comecei minha recuperação, bem difícil, minha perna atrofiou, ficou da grossura do meu pulso, e a parte da panturrilha, e eu comecei a fazer uma reabilitação na academia. Então eu ia de segunda a domingo, todo dia eu ia na academia, malhava cerca de 3 a 4 horas e fazia um turno bem pesado, querendo voltar. Um detalhe muito importante nesse ponto, eu não olhava para baixo, eu não olhava para o meu pé e eu não aceitava aquilo. Qualquer pessoa que viesse falar, Bruno, eu vou voltar a jogar. Tanto que tinha um contrato com o clube, eles queriam quebrar aquela história, vai embora, contrato quebrado, não pode mais. Eu falei, não, eu estou aqui e eu vou voltar a jogar. Bom, cerca de alguns meses passaram, minha reabilitação foi acontecendo, e aí me ligou o treinador na época do Cruzeiro, do Sada Cruzeiro. Fala, Bruno, tudo bem? Tal, tudo bem. O que está acontecendo? Como é que você está? Eu estou ótimo. A Lisandra quase caiu da cadeira, minha esposa, né? Eu falei, o que você está falando? Eu falei, eu estou bem, ué. Calma. Não, você não pode vir jogar aqui? O outro ano, a gente vai começar a temporada daqui a uns 3 meses, o que você acha? Eu falei, me fala o dia que eu vou. Não, mas você está bem mesmo? Estou ótimo.
E a Lisandra olhou para mim e falou assim, cara, tipo, não dá para você, né? Você vai pro Cruzeiro, assim. Eu falei, amor, fica tranquila, vamos lá. Fiz a minha reabilitação. E durante todo esse momento, alguns pontos foram muito importantes para eu não entrar no quadro que o médico me passou. O primeiro foi não acreditar naquilo, e o segundo foi nunca olhar para o meu pé. Até para fazer a limpeza, era minha esposa que fazia, tinha que tirar foto e mandar para o Brasil, para o médico, nosso médico daqui, e eu não olhava, eu não limpava. Esse era um trabalho que eu dediquei a ela, até agradeço ela por ter feito parte disso, mas eu não olhava para o meu pé. O meu pé na minha cabeça, ele estava sempre bom. Depois, então, desse fim de carreira, 8 meses depois, exatos 8 meses após essa lesão e toda essa história, eu era de novo o melhor atacante da Liga Brasileira por estatística. Se você pegar a estatística, exatos 8 meses após, eu era o melhor atacante do Brasil novamente, jogando pelo Cruzeiro. Desacreditado por todos os médicos, desacreditado por treinadores. Quando eu cheguei no clube, eles falaram assim, vamos rever o seu contrato, você não está igual você falou. A tornozeleira não fechava, né? Era um bolo assim. Então, isso aqui foi a minha experiência, e quando eu parei de jogar, eu realmente queria passar isso para as pessoas, de alguma maneira. E o esporte, para mim, ele não é somente a atividade, né? Eu realmente acredito que as pessoas podem se transformar através do esporte. E elas podem descobrir no esporte uma força aonde elas nem imaginam que elas têm guardado dentro delas. Esse daqui é um jornal britânico, não dá para ler direito aqui, mas fala como a visualização ajudou esses atletas a atingirem o alto nível. Aqui a gente tem o Murray do tênis, o Rooney, um atleta do rugby e uma atleta olímpica do atletismo deles. Esses aqui são alguns dos cases mundiais que utilizam com sucesso treinamento mental. Aí vocês vão olhar para mim e vão falar assim, Bruno, peraí, nós estamos falando de atleta de alta performance. Como é que isso chega para mim? Bom, a primeira informação é que somente 1% dos atletas no mundo tem acesso ao treinamento mental. Menos de 1% dos atletas do mundo tem acesso ao treinamento mental. Bom, e como é que o treinamento mental chega agora com essa onda enorme nos esportes? Se você for ver basquete, NBA, Fórmula 1, moto, o esporte que você for ver, você vai ver atletas exponenciais utilizando ou alguma técnica de mindfulness ou treinamento mental puro. Alguns anos atrás, o exército americano defendia a teoria aonde, quando o seu cérebro falhava, era ali o seu limite físico. Então, basicamente, quando você estava em cima de uma esteira, de um teste físico, correndo, a sua cabeça apitava, aquele era o seu limite, pode ir para casa, você acabou de chegar no seu limite. Até que chegou um cara, cerca de 20 anos atrás, Tim Noakes, e falou o seguinte, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. Como é que um atleta na maratona está morto, no limite, e a hora que vai passar alguém, ele acelera e termina a prova? Então, se ali era o limite dele, se ele já estava falando que era o limite, e ele tira alguma força de algum lugar e consegue acelerar e performar melhor, essa teoria não vale mais. Então, o Tim Noakes se dedicou a estudar o que acontecia e a comprovar cientificamente que quando a cabeça falhava, você ainda tinha mais performance. O que quer dizer isso? Que a sua cabeça falha antes do seu corpo. E daí a gente vai poder tirar muita margem para muita coisa, desde o dia da sua prova até os dias do seu treinamento. Logo, se você se prepara melhor e consegue quebrar os seus limites no dia a dia, você também vai performar melhor. E quando eu falo performance, eu não quero falar só com o pessoal que corre 42K, pessoal, atletas de elite, vamos dizer assim. Porque quando eu falo performance, quando eu falo próximo nível, é o seu próximo nível. Independente se ele é levantar do sofá e começar a correr, ou se é você completar os seus primeiros 5K, 10K, conquistar uma maratona, não interessa, é o seu próximo nível. Certo? Bom. Quem corre aqui? Opa,
Quem corre aqui? Todo mundo. Vou fazer uma pergunta para vocês. De 0 a 10, o quanto vocês estão satisfeitos com a corrida de vocês hoje? Alguém pode me falar? 5. 8. 5. Voltando de uma lesão. Legal. Isso é duro, a cabeça pega aí, né? Então vamos lá. Geralmente a gente tende a supervalorizar esse tipo de teste. O pessoal que deu mais de 5 volta 2 casinhas e o pessoal de 5 para baixo mantém. Não é uma represália, mas é só para a gente poder ter uma noção. Então, para você não ficar triste, fica entre 6 e 8. É mais ou menos esse seu nível de satisfação. E quem está de 5 para baixo também está se punindo bastante aí, mas já é um número mais real. O que acontece? Hoje as pessoas só treinam fisicamente. As pessoas estão prontas para treinar fisicamente. E muitos dos atletas hoje estão no que eu chamo de ciclo da rotina sem resultados. Ele funciona mais ou menos assim. Você pega uma planilha de treino, ou você baixa da internet para começar a correr. Você começa a procurar um tênis para você correr, ou trocar o tênis, material, acessório esportivo, GPS, relógio, quem sabe uma nutricionista ou não. E aí começa a complementar seu treino. Eu vou fazer yoga, eu vou fazer pilates. Objetivo. Geralmente a gente tende a se sabotar todos os dias. Todos os dias a gente está se sabotando. E se a gente não consegue identificar os nossos padrões de comportamento na vida e na corrida, a gente não consegue ter resultado. Bom, como vocês podem ter resultados imediatos na corrida? Se eu for entrar em treinamento mental como alta performance, é um treinamento muito denso. É um treinamento que as pessoas precisam realmente ter paciência, se dedicar. Aquelas pessoas são pagas para fazer isso. E elas treinam a mente em momentos separados dos times, em momentos só de treinamento mental. Então elas treinam 3 períodos. Um período físico, um período mental e um período técnico. E isso é um trabalho que eles têm. Mas o que você precisa fazer para ter resultados rápidos na sua corrida? Se vocês que estão aqui hoje e que correm, e quem não corre e faz outro esporte pode adaptar, aplicarem esses 3 pilares do treinamento mental no esporte que vocês praticam hoje, vocês vão começar a ter resultados. O primeiro é a ancoragem emocional, o segundo pilar é melhorar a sua experiência na corrida e o terceiro pilar é dominar o seu diálogo interno. Vamos ver como é que eles funcionam? Bom, ancoragem emocional, lidar melhor com desconforto na hora que você precisa imprimir um ritmo mais forte ou que você precisa manter o seu ritmo durante uma longa distância. Você precisa aprender a lidar com desconforto. E quando a gente fala de zona de conforto, é muito louco. Porque para um pessoal pode ser levantar do sofá e correr, já está fora da zona de conforto, e para outras pessoas vai chegar no 30º quilômetro. Ou para um ultramaratonista vai chegar no 100º, o cara correu 5 maratonas, é aí que ele vai sair da zona de conforto dele. Então, de novo, quando eu falo próximo nível, zona de conforto, é de cada um de vocês, não existe um padrão. E um grande erro está a gente entrar em padrões. Um grande erro está a gente começar a correr e seguir uma planilha única de treino sem se conhecer. Um grande erro está em a gente pegar a planilha, comprar um GPS e ter que bater aquele tempo do treino, sendo que vocês nunca correram sem GPS e sem planilha. Sendo que vocês não conhecem o seu corpo na subida, na descida, vocês não sabem ouvir o batimento de vocês, vocês não sabem ouvir a resposta do corpo de vocês. Como se fosse uma máquina, um carro. Como se você pudesse ouvir o ronco do motor e trocando a marcha. Não, vocês têm que bater um padrão. E é aí que a maioria de vocês começa a ficar frustrado,
e começa a quebrar. Começa a não dar resultado, começa a parar de ficar nos treinos. E essa é a maior razão por que as pessoas desistem da atividade física. Hoje em dia, o maior problema das academias, o maior problema dos grupos de corrida é manter as pessoas em atividade. E isso acontece por quê? Porque elas entram querendo um resultado, mas elas não conseguem manter a atividade física. No primeiro padrão, a gente tem ancoragem emocional, então lidar melhor com o desconforto. Não existe resposta racional quando você está perto do seu limite físico. Vamos fazer um exercício mental tranquilo aqui? Se você subir numa esteira agora, ou se você não teve essa experiência, depois vocês pedem para alguém fazer, que é legal. Sobe numa esteira, coloca lá 23, um tiro máximo, e pede para alguém chegar para você e falar assim, 5 mais 5, uma conta de um dígito mais um dígito, 7 mais 3. Você vai ver que você vai responder numa boa, e daqui a 1 minuto você não vai conseguir mais pensar, e depois você não vai conseguir nem mais falar, até você cair no chão. Então, quando você está perto do seu limite físico, não existe resposta racional. Esse é o grande ponto, e isso que eu vou falar é muito polêmico, que pensar positivo não funciona. É raso. Ah, você tem que ter pensamento positivo. Vamos lá, vamos lá. A mesma coisa que está na esteira. Vamos lá. Vamos. Se você não tiver uma ancoragem emocional, você não continua de pé. Isso nós estamos falando de nível extremo, lógico, de quem faz treinos um pouco mais pesados ou de quem quer passar a sua barreira. Eu não vou falar barreira física, né? Barreira mental, né? Aquilo que você acha que é a sua barreira física daquele momento. No segundo ponto, a sua cabeça falha antes do seu corpo. A gente falou isso do Tim Noakes, mas tem um detalhe aqui. Muitos estudos comprovam que depois que a sua cabeça falha, você tem 30% a mais de manutenção de performance. Não é que você vai conseguir performar muito melhor, mas você ainda tem caldo para continuar performando por mais 30% do que você performou até aquele momento. Último ponto, o que você faz para ter essa ancoragem emocional dentro do seu treinamento? Basicamente, você tem que ter um propósito alinhado com os seus objetivos. E como que isso funciona? Essa daqui é a funcionalidade da mente dos campeões. É assim que a mente dos campeões funciona. E assim é a mente dos outros atletas. E campeões, de novo, campeões da rotina de vocês e da vida de vocês. Não estou falando de atletas de elite. De quem consegue ir lá e terminar os 5K, de quem consegue baixar o tempo, de quem consegue evoluir. Isso aqui serve para o esporte e para a vida, e grandes empresas utilizam isso aqui também. Isso aqui é o Golden Circle e funciona mais ou menos assim. As pessoas comuns, como que funciona o processo delas? Eu vou fazer o quê? Eu vou correr 10K. Num próximo passo, como? Eu vou baixar uma planilha na internet, comprar um tênis, treinar 3 vezes por semana, já me organizei. Por quê? Não sei. Porque eu quero correr, porque eu perder peso, porque fica solto. O caminho da informação é esse. Eu vou correr, como e o porquê. Agora, como funciona a mente dos campeões? Por que eu quero encarar esse desafio? O que esse desafio significa para mim? O que significa para mim baixar 2 minutos os 5K? E o que significa para você, para mais ninguém? Qual que é o valor que isso tem para você? Como que eu vou fazer isso? Eu vou levantar, eu vou treinar, eu vou me organizar. E o que eu tenho que fazer? Ir para a prova, marcar e estou lá. A forma de comunicação é diferente. Mas o mais bacana disso tudo, isso aqui não é uma aula de biologia, de anatomia, é que o seu cérebro, ele funciona nos mesmos padrões desse círculo. Se você pegar o seu cérebro e cortar ele aqui, e tiver uma visão de cima, é exatamente esses níveis. Vamos lá? Você tem o novo cérebro, que é a parte do neocórtex, é a camada mais externa do seu cérebro. Ela é feita e ajuda você a tomar decisões, a parte racional do seu cérebro. Aqui você tem
o cérebro mediano, que é a parte onde você tem a parte emocional do seu cérebro, e lá dentro você tem o cérebro reptiliano, e ele é o seu cérebro primitivo. É aquilo que te permite sobreviver. Ele é a grande causa que faz você parar de correr, quando você sai da sua zona de conforto, quando o seu batimento começa a ficar mais alto, quando a sua respiração muda, esse cérebro apita e fala assim, para que tem alguma coisa errada aí. Então, se você não aprender a dominar esse cérebro, a estimular ele, você não vai conseguir se manter em nenhuma atividade física por muito tempo. Ou você vai ficar sempre naquele padrão superficial. Bom, o porquê, o propósito. Qual é a sua causa? E no que você acredita? No que você acredita que o esporte pode mudar em você? No que você acredita que a sua vida vai mudar? Por que você está lutando ali? Você está querendo provar alguma coisa para você? Você está querendo provar alguma coisa para alguém? Isso tem que ficar claro desde o seu primeiro dia de treinamento. Um segundo ponto, como? O processo. São ações específicas que levam você a realizar o seu porquê. Em outras palavras, traçar suas metas. Um dos maiores coaches americanos, ele fala o seguinte, que um sonho que não está no papel é um sonho morto. Então, se você não se programar e não se organizar, as chances são que os seus resultados não vão acontecer. E você vai arrumar uma desculpa ou outra para parar, porque a hora que você começar a entrar na rotina de treinamentos, o seu cérebro reptiliano vai falar assim, cara, fica no sofá, dorme aí, é mais legal. E isso tem prazer. Você tem prazer em ficar no sofá, por isso que você fica. Se você não tivesse, você não ficava. Então, quando você começa a entender essa batalha mental, é aonde que você começa. É esse o ponto que você começa é o primeiro passo para você vencer a sua mente, ou para você utilizar a sua mente da maneira correta. E o final, o que é o resultado, né? O resultado do porquê e o que você vai ter que fazer. Então eu vou ter que levantar, me arrumar, me organizar para ir para o treino e ter frequência, né? Ter intensidade no treinamento e frequência. Bom, no segundo ponto, você tem que melhorar a sua experiência na corrida. Antes de entrar aqui, peraí, vocês pegaram a parte do grande porquê? Vocês já conseguiram pensar alguma coisa em relação a isso? Vocês já tinham parado para pensar nisso ou não? Tá. Então vamos lá. Um segundo ponto, melhorar a sua experiência na corrida. Desenvolver habilidades mentais durante os treinamentos. Como eu falei antes, o treinamento mental é uma seara muito grande. E se a gente for falar de tudo que é treinamento mental, as chances são que vocês não vão aplicar nada, e nem pessoal top de alta performance, não é assim, tem que vir meio mastigado, ok? Então, o propósito dessas 3 etapas são coisas que vocês consigam aplicar agora. E a principal ferramenta, aquela que você poderia aplicar e te dá a maior chance de resultados, é o foco. Aqui está, desculpa, era tudo a mesma linha, é para você se focar no seu corpo. Vamos lá, vamos entrar aqui num ponto e a gente vai fazer uma dinâmica agora para vocês colocarem em prática já no próximo treino de vocês. Primeiro vocês têm que entender que o nosso cérebro não foi feito para ficar com a atenção voltada para um único estímulo por muito tempo. Ah, mas eu não consigo me manter focado. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Um ponto é, ok, você precisa aumentar esse tempo, mas ninguém vai conseguir ficar um longo espaço de tempo. Mas o ponto mais importante que é aumentar o tempo que você consegue ficar focado no seu exercício, mais importante que aumentar esse tempo de foco, é você aprender a perceber quando você perde o foco e conseguir voltar ali rapidamente. Então, mais do que você aprender a ficar, não, eu tenho que ficar mais focado, eu vou ficar ali, não, mais do que isso, é você aprender, perdi o foco, tenho que voltar. Então, eu queria que vocês pudessem vivenciar isso, e se a gente pudesse entrar numa dinâmica, ia ser muito bacana. Vocês topam? Vocês estão relaxados aí, estão bem? Então tá bom, vou pedir para vocês fecharem os olhos, e por 30 segundos mais ou menos a gente vai fazer uma dinâmica muito bacana aqui. Eu quero que vocês pensem no momento do treino de vocês, que vocês vão direto para o momento do treinamento de vocês, aonde vocês começam a perder o fôlego, aonde vocês começam a ficar cansados
cansados, cansadas, e aquele barulho na sua cabeça começa, aquela voz, você não vai conseguir, não vai dar, você está acima do peso, falei para você ficar em casa, chegou atrasado de novo no treino, pô, quando é assim não treina. E essa vozinha está na cabeça de vocês. Você está ofegante, você está correndo e você começa a dar atenção para essa voz, certo? Agora eu quero que vocês comecem a respirar profundamente. Comigo? Respira. Expira. Começa a prestar atenção no ar que entra no seu pulmão. Não para de respirar, continua. Respira. Inspira. Mais um respiro. Respira. Inspira. Agora vocês continuam correndo e esse barulho está diminuindo. Está diminuindo, está voltando o prazer. Vocês não sabem nem o porquê, mas vocês estão felizes, vocês estão cheios de energia e continuam correndo e ouvindo a respiração de vocês. Vocês podem voltar devagar. Essa é uma chave que vocês vão usar no próximo treino, independente do que vocês estiverem fazendo. Quando vocês perderem o foco, vocês voltam a atenção para o corpo de vocês. Tem inúmeras chaves que a gente pode desenvolver e que vocês podem aplicar. Essa é uma delas. E essa traz muito resultado. A hora que você começar a ficar cansado, a sua cabeça começar a apertar, lembra de respirar. Respira e volta. Ok? Dá para usar essa ferramenta no próximo treino? Então, tá bom. Depois, se baixar o tempo, vocês me avisam, tá? Vamos lá. Bom, o terceiro pilar é dominar o seu diálogo interno. A gente acabou de falar dessa vozinha, mas é importante entender como é a dinâmica desse diálogo. Se vocês forem olhar um jogador de tênis numa quadra, e de repente ele erra uma jogada e joga a raquete no chão. Aí você vai lá e fala assim, cara, você está brigando com quem? Eu estou brigando comigo mesmo. E aí a gente para e faz um recorte dessa situação. Se ele está brigando com ele mesmo, tem um diálogo ali. Está acontecendo alguma coisa na cabeça dele, que é o que acontece com a gente todo dia. Para você dominar o seu diálogo interno, muitas pessoas falam que você deve silenciar a sua mente. E na boa, silenciar a mente não dá. Né? Nem o Buda deu direito. Né? Então, assim, acredito que o objetivo de ninguém aqui seja a iluminação. Né? Pelo menos não é o que parece hoje vocês aqui. Então, nesse momento, a gente precisa entender que existe um fluxo intenso de pensamentos e que a gente precisa entender como funciona esse diálogo interno e como que a gente pode selecionar bons pensamentos e eliminar pensamentos que vão acabar com vocês. Por exemplo, aqueles que a gente falou agora. Não vai dar, você nunca passa do 3º quilômetro, falei para você não vir, esse tênis de novo está me machucando, e aí vai. Está muito quente, está muito frio, está muito vento, está chovendo. E aí, esse tipo de diálogo onde você começa a perder energia e perder o seu foco é aquilo que destrói vocês. Então, procurar silenciar a mente, controlar os pensamentos, ou você vir com outro diálogo em cima. Está cansado? Não, mas eu treinei. Não, mas eu... E você começa a discutir com você mesmo, ou tentar debater, é aí onde você vai perder a maior parte da sua energia e o foco que você tem. Então, procure baixar a frequência com que esses pensamentos aparecem. Quem medita é muito legal que você consegue aplicar isso diretamente na sua corrida, mas vocês tendo ciência disso, a hora que essa vozinha aparecer, vocês vão lembrar do Bruno falando, opa, esse aqui não é um pensamento bacana, aquele não é, vocês vão começar a selecionar um pouquinho. Precisa de mais trabalho, precisa de mais treino, mas já é uma etapa inicial que esses 3 pilares podem estar ajudando vocês a começar a ter resultados imediatos na corrida. Bom, eu quero trazer para vocês aqui uma das principais ferramentas do programa, ela tem a ver com a ancoragem emocional, e é uma que os alunos do treino mental para corredores sempre vêm e falam, cara, essa ferramenta é muito bacana. Fora esses 3 pilares, o que acontece, que é um problema muito grande hoje em todos os esportes, é a falta de presença. Eu chego correndo, deixei meus filhos na escola, vou para o treino, preciso trabalhar, estou atrasado, a lista do supermercado, a reunião, minha mulher que eu briguei. Alguém se identifica com isso? Você já entra no treino que você nem parou, você desceu do carro, já entrou no aquecimento e foi embora. E o que acontece aí?
você simplesmente não aproveita o seu potencial máximo. E aí, voltando no ciclo da rotina sem resultados, aí você treina, não tem resultado, o que você faz? Faz mais, bota a musculação, você chega para o seu personal e fala, cara, não tive resultado. O que ele vai falar para você? Vamos encaixar uma musculação, vamos fazer um spinning, vamos fazer um longão 2 vezes por semana, vamos aumentar. E na verdade, esses treinamentos eles vão funcionar. São metodologias que funcionam, mas você não pode ir para isso antes de aproveitar o seu potencial máximo no seu treinamento. Uma vez que você não está presente para o seu treinamento, não adianta. É a mesma coisa que você querer estudar com dor de cabeça, é a mesma coisa que você querer trabalhar com a cabeça em outro lugar. Não dá certo. E a gente acha que dá certo. Por quê? Porque no final da corrida você tem um estímulo. Você está bem. Puta, valeu a pena vir. Valeu, mas você aproveitou sua corrida? Não. Você não aproveitou bem a sua corrida. Então, essa daqui é uma ferramenta muito bacana. Se vocês estiverem dispostos, a gente tem mais uns 3 minutinhos para acabar. Eu gostaria de passar ela com vocês e vai ajudar vocês a se conectarem. Depois também eu vou estar disponibilizando ela para vocês poderem utilizar no treinamento de vocês ou em qualquer outro lugar. A gente tem alunos que utilizam, que são empresários, trabalham em grandes empresas, CEOs, trabalham fora do país, que utilizam essa ferramenta antes de uma reunião importante. Quem está tirando foto, pode tirar, depois vocês pegam um link que eu vou mandar para vocês essa ferramenta, tá bom? Vamos lá. Vocês estão prontos? Aqui a gente vai ter um mantra. E eu vou falar brevemente do mantra, que ele tem a ver com a ancoragem emocional. Para a gente chegar numa ancoragem emocional, a gente precisa trabalhar num ponto bem profundo para vocês chegarem nesse porquê. Eu fui descobrir o meu porquê com 32 anos, 20 anos depois de jogar, né? Demorou muito. Então, agora não tem nem como a gente pensar nisso. Mas o mais importante que a frase do mantra é o que essa frase significa para vocês. Ok? Então, no primeiro momento, a gente vai definir um mantra, certo? Então, vamos colocar, eu sou capaz de vencer esse obstáculo. Genérico, só para vocês utilizarem a ferramenta. E se fizer sentido para vocês conseguirem enganchar alguma coisa, vai ser legal. Então, a gente vai começar. 15 segundos de respiração, 10 de mantra, 30 de visualizações da dificuldade e 30 de visualizações do seu próximo nível. O que acontece aqui? Às vezes você vai pegar algum treinador ou algum coach, alguém vai chegar para você e falar assim, cara, para você estar motivado, você precisa fazer uma coisa. Pensa na linha de chegada. Pense em você ganhando. Isso é muito clichê, porque isso faz parte. Mas isso aqui, o seu dia a dia, como é que você vai acordar todo dia para o treino e falar assim, eu vou conquistar a prova? Vai ficar 3 meses treinando assim. Não funciona. Vai chegar um dia que você fala, meu, não estou aguentando correr aqui, como é que eu vou chegar na prova e terminar? Então a gente vai vivenciar esses 30 segundos, eu quero que vocês resgatem esse momento de dificuldade de vocês, eu quero que vocês vão lá naquele ponto que a cabeça de vocês trava, ou que não deixa vocês saírem de casa, ou que não deixa vocês terem continuidade no treinamento. Esse aqui são os 30 segundos. Os próximos é a visualização do seu próximo nível. Então você vai ver você chegando, completando aquela prova, você perdendo aqueles quilos que você queria, você com o corpo do jeito que você queria, ou você na praia de biquíni, ou enfim, o seu próximo nível. E no final a gente volta com a respiração. Fechado? Quem quiser participar, pode fechar os olhos. A gente vai entrar dentro dessa visualização. A gente tem 6 segundos de inspiração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura 2 segundos. 1, 2, solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu quero que vocês repitam o mantra mentalmente ou vocês podem falar. Eu sou capaz de vencer esse desafio. Agora a gente entra em 30 segundos, aonde eu quero que vocês possam ir até aquele momento crítico. Aquele pedaço da corrida que vocês travam. O 3º quilômetro, o 10º quilômetro, eu acredito que você já tem um nome para eles. Aquele dia, quinta-feira, que você não consegue mais treinar, treinou a semana inteira e não deu. Aquele momento que você parou de correr no meio da prova. Aquela prova que você desistiu. Aquele treino que você mal começou e foi embora para casa. E se sentiu um lixo depois disso.
E agora a gente faz a virada de você visualizar a sua conquista. Você passando na linha de chegada da prova e olhando para o relógio e aquele tempo que você queria. Você subindo na balança, aquele peso que você estava esperando há 2 verões chegar. Você na praia. Você feliz em conquistar isso, realizado, o reconhecimento das pessoas à sua volta, no seu trabalho, seus amigos, sua família. Você sendo a referência que você queria para as pessoas ao redor de você. Você mostrando que é capaz. Mostrando para você mesmo que você é capaz de conquistar aquilo. E sinta toda essa realização, todo esse prazer, toda essa conquista. Essa é uma vitória de vocês. Vocês mereceram cada etapa. E agora a gente vai voltar respirando. 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura 2 segundos. Vamos soltar 7. 1, 2, 3. Bota para fora esse ar, tudo que vocês puderem. 4, 5, 6, 7. Aos pouquinhos vamos voltando. Como é que foi para vocês? Bacana? Bom, o seu corpo pode quase tudo. É a sua cabeça que você tem que convencer. Quero agradecer vocês por estarem aqui nessa palestra. Foi um prazer estar com vocês aqui. Essa daqui são as mídias sociais. Se vocês quiserem seguir, conhecer o programa Treino Mental para Corredores, Instagram, sempre estou fazendo live no Facebook e tudo mais. E se vocês quiserem passar para esse grupo de atletas que usa a mente para atingir os seus resultados e se juntar a esse grupo aí de milhares de alunos disparados pelo mundo inteiro, estão aqui todos os acessos. E para quem está aqui hoje, vocês podem se inscrever nesse link que eu vou mandar essa ferramenta para vocês. Vocês de imediato já vão receber um e-book no e-mail de vocês e amanhã de manhã eu já mando essa ferramenta com e-mail especial só para quem esteve aqui. Muito obrigado e eu vejo vocês no próximo nível.